Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feito especialmente para você. E nessa edição estaremos falando das apostas online, que acabam retirando de forma líquida 62 bilhões e meio de reais das famílias. Tudo isso aconteceu em 2025. Vamos abordar também a questão de vídeos, aqueles vídeos íntimos falsos na internet que são criados com inteligência artificial e estão fazendo muitas vítimas aqui dentro de nosso país. Estaremos abordando também a questão de uma pet, que é uma cafeteria também, e aonde gatos para adoção acabam interagindo de perto com aqueles interessados. Tudo isso e muito mais nessa edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos dar sequência a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando de apostas online. Aliás, foi retirada de forma líquida de toda a população 62 bilhões e meio de reais em 2025. O importante é que os dados é de um estudo do Comitê Nacional da Secretaria da Fazenda. E o impacto das bets vai além dessa questão do bolso. Especialistas estão alertando, inclusive, para os efeitos do comportamento de se apostar de forma compulsiva na saúde mental. Mas vamos ter mais detalhes nessa reportagem da TV Bahia, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Nas ruas, é muito difícil encontrar alguém que reconheça ter o vício em bets, como são chamadas as plataformas de apostas esportivas ou de jogos online. Por isso, quem se reconhece dependente já conquistou uma primeira grande vitória nessa batalha pessoal. Dados do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda revelam algo ainda mais assustador sobre as bets. As famílias brasileiras perderam quase 63 bilhões de reais em 2025 para as apostas online. É um dinheiro que fez falta para fazer o supermercado, para pagar a conta de água, de luz ou para honrar compromissos assumidos. Imagine um país onde você tem uma alta taxa de desigualdade social, as pessoas precisando de dinheiro e todo um estímulo ao consumo. As bets, elas surgem como algo milagroso que vai fazer com que aquela pessoa, mude de vida automaticamente, pelo menos assim é vendido. Há um outro aspecto que também atua como um elemento a mais nessa conta: a devastação mental que o prejuízo das bets causa nas pessoas. A condição de adrenalina que dá, Ou seja, o risco, a iniciativa de você tentar e ganhar algo, ela é muito sedutora, e promissora, como se fosse real e que fosse chegar a êxito, mas acaba gerando uma armadilha. O Ministério da Saúde tem realizado a campanha nacional informando a população de que o SUS está à disposição para quem precisa de ajuda para se libertar do vício em bets. Uma iniciativa aprovada pelos especialistas ouvidos pela TV Pública da Bahia. Então, as pessoas que já têm pouco para sobreviver e desse pouco ainda fazem apostas nessa esperança de fazer um dinheiro, de ganhar algo como se fosse a salvação da lavoura, vai fazer com que esse número aumente cada vez mais. A gente tem um sistema único de saúde voltado para pessoas que realmente estão tendo problemas de saúde pública. Isso é de extrema relevância. Vamos falar de uma coisa cotidiana na vida de todo mundo: barulhos e som muito alto, que acaba, na realidade, incomodando muita gente, principalmente quando é hora de dormir. A questão é que um estudo científico mostrou recentemente que, além de atrapalhar o sono, essa questão da poluição sonora também está associada com um maior risco de doenças como demência e até mesmo o Alzheimer. Vamos observar. Existe uma poluição que é invisível, mas que prejudica muito a nossa saúde. É a poluição sonora. Principalmente nas grandes cidades, não há quem escape dela.
é gente gritando, é carro passando, é obra, é não sei o quê. Aí é muito barulho mesmo. Dependendo de qual lugar você esteja, de fato, o barulho incomoda bastante. Você vai para algum lugar ter um lazer, aí tem uma coisa fazendo muito barulho e você fica tipo, nossa, não consegue descansar um segundo. Pesquisas recentes mostram que pessoas que ficam expostas ao excesso de barulho por períodos prolongados têm um risco maior de desenvolver algumas doenças relacionadas às funções cerebrais, inclusive demências. Alguns estudos viram que tráfego rodoviário intenso, que causa muitos decibéis, estão associados a maior risco, por exemplo, de demência, de um modo geral, ou de doença de Alzheimer. Isso porque o barulho ele interfere com o funcionamento de células cerebrais e formação de substâncias que são nocivas para as células cerebrais. Então, isso faz com que você tenha mais morte celular, menos crescimento de novos neurônios, né? E aumento de alterações que a gente observa na doença de Alzheimer, por exemplo. Um outro problema crônico é a poluição sonora à noite, pois se a pessoa não consegue dormir direito e tem o sono entrecortado, isso pode levar à perda de memória e dificuldades no aprendizado. É justamente o problema de ruídos noturnos, né, principalmente, de afetar a qualidade do sono. E o sono pode ficar entrecortado, você não atingir uma profundidade do sono que todo mundo precisa ter um aprofundamento desse sono, que é quando você aprende, registra as memórias adquiridas durante o dia, né? Então, se isso está afetado, você tem um aprendizado menor. E também, com sono entrecortado, você pode acordar sonolento no dia seguinte, né? Porque não dormiu bem. E também diminui a atenção e a capacidade de aprendizado no dia seguinte. Vamos agora então falar de carros elétricos e da venda deles no Rio Grande do Sul, que chegou a quase 200%. E tudo no primeiro semestre em relação ao mesmo período do que aconteceu no ano passado. Essa nova realidade do mercado automobilístico também acaba impactando na nossa infraestrutura residencial. E é necessário que, inclusive, os condomínios acabem se adaptando para possibilitar a instalação de carregadores. Vamos conhecer esse detalhe e também a circunstância através da reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora também da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Leandro conta que na hora de trocar de carro este ano, ele e a esposa decidiram mudar para o primeiro carro elétrico da família. A gente pensou muito na economia, porque a gente roda bastante, né? E o consumo de gasolina já estava muito alto. Então decidimos comprar um carro híbrido, onde na cidade a gente consegue rodar tranquilamente, 100% elétrico. Pois as vendas no Brasil aumentaram 196% de janeiro a junho em relação ao ano passado. Só no Rio Grande do Sul, a frota 100% elétricos ou híbridos passa de 10.600 veículos, segundo o Detran. Com a decisão, vem a necessidade: como carregar em casa, principalmente quem vive em condomínios. O prédio do Leandro já foi entregue com carregador, mas ele é síndico profissional e explica que nos condomínios existentes é preciso que os moradores aprovem a instalação em assembleia, a partir de normas técnicas e de segurança. Deve-se contratar uma empresa especializada, um profissional habilitado, que vai fazer um estudo de viabilidade para entender qual a capacidade do prédio, quantos carregadores é possível instalar. Tem também as questões com o PPCI, né, que é o Plano de Proteção contra Incêndio. Dependendo do estacionamento, se tem vaga subsolo, já tem normas específicas para proteção contra incêndio e, obviamente, também notificar a seguradora, né? Sim, porque em caso de sinistro com o carregador, as seguradoras do condomínio podem cobrir os custos do prédio. Para os veículos, a cobertura é do próprio automóvel. O importante é que eles sejam instalados de forma adequada, dentro das normas técnicas, para que não tenha nenhum problema de
obviamente, de causar um dano no veículo, ninguém quer, né? Vai ter cobertura pelo seguro do veículo, assim como não causar nenhum dano à residência ou ao condomínio. O Rio Grande do Sul ainda estuda uma lei específica, exemplo de outros estados, como São Paulo. Mas as normas técnicas dificultam o uso de carregadores portáteis individuais nos edifícios. Por isso, o caminho tem sido a convenção do condomínio. Sempre prezando pela segurança da infraestrutura, da parte elétrica, com relação à PPCI, combate a incêndio. Então, o síndico tem que estar sempre preparado para isso, né? Não querendo tirar o direito do condomínio de ter o seu carro elétrico, mas também preservando ali a segurança do condomínio como um todo. Estamos de volta agora falando de outro assunto, que é do El Niño, que deve atingir a sua maior intensidade ainda este ano. É interessante esse assunto porque a confirmação é da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que elevou em 95% as chances de que o pico do evento chegue entre o mês de outubro e também dezembro ainda de 2026. Vamos à reportagem. O boletim do mês passado mostrava uma chance de 81% de que o evento atingisse seu auge ainda este ano. Agora, a nova projeção indica um crescimento de 14 pontos percentuais. O aumento é significativo e mostra a velocidade do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Em julho, a região do oceano, que é monitorada durante o El Niño, estava 1,2 graus Celsius acima da média. Nas medições de agosto, a temperatura já estava 1,8 grau maior. O aumento pode até parecer pequeno, mas esse valor é compatível com um El Niño de forte intensidade. E nesse patamar, o resultado pode ser perigoso. No Brasil, o pico do fenômeno acontecerá durante o verão, o que aumenta os riscos para as áreas que normalmente já enfrentam eventos extremos no período. Podemos esperar ondas de calor mais intensas e duradouras e chuvas torrenciais que podem causar enchentes e deslizamentos. Ainda segundo os cientistas, o El Niño deste ano pode entrar para a lista dos maiores já registrados desde meados do século passado, ficando entre os piores dos últimos 70 anos. Lembrando que este ano o evento acontece em um planeta que já está mais quente que nas décadas anteriores. Vamos falar de comércio agora e de promoções de inverno, porque o consumidor deve ficar atento às condições destas promoções de inverno. Estamos falando do comércio para que se evite problemas. Vamos saber o porquê. Pois é, aqui em São Paulo estava gelado até ontem. Os dias de muito frio, de repente, aparecem aí com essa mudança climática, com esse tempo mais diferente. E essa é uma boa oportunidade, tanto para os lojistas quanto para nós consumidores. Os lojistas, porque essas liquidações de inverno é hora de desovar os estoques. E para nós consumidores é a oportunidade de comprar aquela peça que a gente namorou durante toda a alta estação e que agora está com um preço mais em conta. Só que tem uma outra coisa, para os lojistas, esse período também serve de termômetro para saber qual é a disposição do consumidor em gastar daqui para frente. A gente tem Black Friday, tem Natal daqui a pouco, então tudo isso serve para os lojistas saberem como é que as vendas podem se comportar. E olha só, apesar dos juros altos e do alto endividamento das famílias, o segundo trimestre deste ano teve um aumento nas vendas do varejo na comparação com o mesmo período do ano passado, um aumento de mais de 4%, puxado pelo desempenho de junho. Aí as vendas cresceram no mês de junho quase 6% em relação a junho do ano passado. O sinal aí de um reaquecimento nas vendas. E os sinais são positivos, porque a inflação veio boa, veio abaixo do teto da meta, então há uma expectativa de juros mais baixos e aí mais crédito para o consumidor. Mas aí, como vocês disseram, é bom ficar de olho. O Procon aqui de São Paulo deu uma série de dicas para o consumidor fazer essas compras de inverno agora, sem que elas se transformem em dores de cabeça. Dá uma olhada. A gente tem duas situações. A gente tem aquela situação daqueles produtos que eles chamam com avarias, né? Que tem um produto arranhado, produto descosturado, né? Estes produtos nessa situação, você tem que pedir para constar na nota fiscal qual é o produto, qual é o defeito, né? Que está acontecendo no produto, porque se você levar para casa e forem outras coisas, você passa a ter direito de rescindir essa sua compra. Os produtos que estão em perfeitas condições de uso, não existe essa impossibilidade de você não poder reclamar porque ele está em liquidação.
O que existe é que o Código de Defesa do Consumidor não diz que você tem direito a uma imediata troca do produto, né? Só para compras feitas fora do estabelecimento comercial. Então, compras feitas pela internet, compras feitas... Aí você tem o direito de arrependimento, que são os 7 dias para você devolver. Nas compras presenciais, este prazo não existe. Então, quando a gente discute modalidade de pagamento, é muito importante o consumidor ficar atento. Se o site só fala só aceita o Pix, não tem o cartão, não tem outras formas, é necessário redobrar a atenção, tá? Uma transferência ela é imediata. Depois, quando você vai reclamar e ter outras situações, aí você tem uma dificuldade, né? Embora você tenha o MED, né? O mecanismo de estorno, mas essas coisas ficam mais complexas, né? A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Apostas e do vício dela que tem causado adoecimento em muitas pessoas que apostam nessas apostas esportivas, chamadas bets, que acabam refletindo no dia a dia das empresas. O problema está para quem trabalha, para a empresa e também para a empresa. Então, está incluindo um aumento de afastamentos e pedido de adiantamento salarial para tratamento de sua própria saúde, ou seja, dos empregados, prejudicando com isso muitas empresas, né, o andamento delas em si. Vamos observar. Carolina é consultora gastronômica e tem percebido os impactos das bets entre trabalhadores de bares e restaurantes nos últimos anos. A gente vê muito adiantamento salarial, aumento da rotatividade por pedido de demissão para conseguir fazer acordo, adiantamento de gorjeta com algumas plataformas financeiras. Então, tudo isso tem sido muito perceptível, assim, e até pedir empréstimo para o dono do restaurante ou pedir empréstimo para a própria equipe. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o problema já é uma realidade em todo o país. A entidade alerta para a piora do ambiente de trabalho, do desempenho das equipes e da saúde financeira e emocional do trabalhador. Para a Associação Brasileira de Recursos Humanos, é importante tentar acolher e ajudar o funcionário antes de considerar uma demissão. Nós nunca deveríamos desligar alguém que está doente, né? Nós vamos entender que a doença precisa de tratamento, precisa de orientação e, no caso das bets, não só o tratamento, mas tudo aquilo que antecede, ou seja, a educação financeira. Segundo o Ministério da Fazenda, 17 milhões e 700 mil pessoas fizeram apostas online no primeiro semestre de 2025, apenas em bets regulamentadas. A média mensal movimentada por apostador foi de cerca de R$ 164. Segundo este psiquiatra, que coordena um grupo que estuda dependência tecnológica na USP, a perda de controle é um dos principais sinais de alerta, o que pode ter impactos não só financeiros. O problema das apostas começa a trazer consequências claras, né? No âmbito acadêmico, profissional, nas conexões sociais, ou seja, no relacionamento com família. Buscar esses caminhos para entender se existe um problema e como corrigir o percurso quanto antes é importante, porque quanto mais tempo eu perduro nessa trajetória e os prejuízos vão se acumulando, mais difícil vai sendo de se tratar e, de fato, de recuperar uma trajetória de abstinência total. Quando a gente fala de algo que promete um ganho financeiro imediato, uma certa ascensão social que for vendido pelos influenciadores e tal, a gente está numa categoria muito frágil falar com pessoas que a média salarial está em torno de 2, 3 mil reais. Então, o caminho é complexo porque tem muita coisa que se encontra nisso. Vamos agora então falar de um assunto que é do dia a dia, um caso da periferia de Campinas, que apela para o bom senso de uma universidade. Aqui estamos falando daquela questão do estudante Eduardo, que conseguiu uma bolsa para cursar psicologia na Universidade Paulista pelo ProUni e acabou sendo impedido de receber o benefício do governo federal no momento de comprovar a renda, porque, inclusive, o assunto mostra que a mãe dele costumava fazer apostas em plataformas de jogos, as bets.
E que também um empréstimo foi feito para pagar as dívidas como um jogo e contou como renda. Veja aí a questão. O dinheiro realmente entrou desse empréstimo. Porém, como não há acordo, o caso está na justiça para decisão. Vamos observar. Nas redes sociais, o Eduardo divulga o veganismo, alimentação sem itens de origem animal. É uma forma de ativismo que gera ganhos ocasionais com palestras. Mas ele quer ser psicólogo e acessou a Universidade Paulista, a Unip, pelo ProUni. Estava tudo certo, até que ao comprovar a renda, o extrato bancário da mãe dele trouxe algumas entradas e muitas saídas de dinheiro ligadas a plataformas de jogos. Eu atendia todos os critérios para conseguir a bolsa, todos os critérios. Mas, infelizmente, no extrato da minha mãe, por movimentações de apostas online, entradas recorrentes de 100, 200, 300 e saídas exorbitantes, eu perdi a bolsa. Pesaram ainda alguns empréstimos feitos justamente para pagar as dívidas contraídas com jogos. A universidade alegou que a renda familiar do Eduardo é maior do que a permitida para receber a bolsa do programa do governo federal. A minha mãe tem um problema de vício muito sério, teve prejuízo financeiro, prejuízo psicológico, eu perdi a faculdade e no final das contas a gente não tem condições nem de comer direito, a gente passa perrengue para pagar conta. Ao ser consultado, o Ministério da Educação diz que a avaliação da renda fica a cargo da instituição de ensino. A Unip afirma que as regras do ProUni não excluem ganhos com apostas da renda familiar. Sem conseguir resolver a situação apelando para o bom senso da instituição, o Eduardo entrou com uma ação na Justiça para conseguir estudar. A lei é bem clara com relação à questão do que é renda, né, e do que não é. No caso, a instituição teria que olhar para o caso concreto, fazer uma análise com boa vontade e verificar que aquilo não é renda. Obviamente não é renda familiar, né? E se você olhar o saldo total, com todas as entradas e saídas, você vai ver que, na verdade, a mãe e, portanto, o núcleo familiar estão endividados e não com um ganho extra, né? Se eu conseguir me formar em psicologia, vai ser a realização de um sonho, assim, de ter conseguido o que eu sempre quis e que eu estudei muito nos últimos anos para conseguir. Vamos agora abordar outro assunto, que são as denúncias sexuais contra crianças e adolescentes. O Brasil tem registrado em torno de 322 denúncias por dia deste tipo de crime. E cerca de 60% dos casos, o suspeito denunciado é parente da própria vítima. E esses dados fazem parte do balanço do primeiro semestre do ano e que mostra que as denúncias cresceram em relação ao ano passado. E vamos observar mais detalhes, então, desses fatos e essas informações. No primeiro semestre deste ano, o Disque 100 somou cerca de 58 mil denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, alta de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de vítimas foi de quase 74 mil, alta de 44%. De fato, estamos diante de um quadro, né, de escalada de violências contra crianças e adolescentes e contra as mulheres no país. Mas também, por outro lado, nós temos atualmente uma consciência, uma participação muito maior da sociedade que tem denunciado essas situações. A maior parte das vítimas, 54%, são negras, 45% são brancas, 8 em cada 10 são meninas. Cerca de metade das vítimas de crimes sexuais têm entre 7 e 13 anos de idade, 32% têm entre 14 e 17 anos, e em 17% dos casos, as vítimas são menores
menores de 6 anos de idade. Na grande maioria dos casos, os abusos aconteceram dentro da casa da vítima, do suspeito, de um familiar ou de terceiros. De cada 10 casos, em 6, o suspeito é um familiar da vítima. Então, isso demonstra a necessidade de uma vigilância social muito maior para que as pessoas estejam sempre denunciando, sempre verificando as mudanças também nos comportamentos das crianças que indiquem que elas estejam sofrendo abusos e a necessidade também de punições. O Disque 100 é o principal canal nacional para encaminhar denúncias de violações de direitos humanos. Funciona 24 horas por dia e as denúncias podem ser feitas de forma anônima. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala da questão... Falência do devedor não devolve ao seu patrimônio bem anteriormente alienado em fraude à execução. Decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Com esse entendimento, o colegiado decidiu que a execução pode prosseguir no juízo onde foi iniciada, mesmo após a falência da empresa devedora. Para a terceira turma, o reconhecimento da fraude à execução não anula a venda do imóvel, mas apenas torna o negócio ineficaz em relação ao credor, permitindo que o bem continue sujeito à penhora. O caso teve origem em um cumprimento de sentença movido por um casal contra uma imobiliária. Durante o processo, ficou reconhecido que a empresa havia vendido imóveis a terceiros em fraude à execução. Após a decretação da falência da imobiliária, a massa falida defendeu que os imóveis deveriam retornar ao patrimônio da empresa e passar a integrar o processo falimentar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no entanto, rejeitou essa tese, entendendo que os bens permanecem no domínio dos adquirentes, embora continuem sujeitos à penhora para garantir o pagamento da dívida. No STJ, o colegiado da terceira turma manteve o entendimento do TJDFT. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a fraude à execução torna o negócio ineficaz apenas em relação ao credor prejudicado, sem invalidar a venda entre as partes. Segundo o ministro, a posterior decretação da falência não desfaz atos jurídicos praticados anteriormente, nem exige que a execução seja remetida ao juízo universal da falência, permitindo que o bem continue a ser objeto de execução individual. Vamos agora então falar de mais um assunto, que é a questão dos vídeos íntimos falsos aí na internet, que muitas vezes são criados até mesmo por inteligência artificial e que aqui no país está fazendo vítimas em todas as partes, chamados deepfake, que são manipulações de imagens para expor pessoas sem o consentimento da mesma. Vamos conhecer de perto essa questão dos riscos e esse tipo de conteúdo exposto aí na internet, através da reportagem da TV Feira, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Vídeos, áudios e imagens criados ou manipulados por inteligência artificial têm preocupado especialistas e autoridades. A tecnologia, conhecida como deepfake, pode ser usada para enganar, difamar e até cometer crimes. A gente está exposto a tudo, né? Com essa onda da IA agora, todo mundo usando as imagens não devidas para fazer o que bem entender, né? Com o avanço da inteligência artificial, os golpes digitais ficaram ainda mais sofisticados. Dados da Samsung, empresa internacional especializada em segurança digital e prevenção a fraudes, apontam que o Brasil concentrou 39% dos casos de deepfake registrados na América Latina em 2025. O aumento dos casos também preocupa as autoridades locais. Dados divulgados pela Delegacia para o Adolescente Infrator mostram que 50 pessoas procuraram a Polícia Civil após serem vítimas de deepfakes sexuais somente este ano em Feira de Santana. A gente visualiza uma tipificação lá no artigo 216, em que tem uma pena de 6 meses a 1 ano. Quando a pessoa altera, uma pessoa traz ali uma montagem, um conteúdo de nudez, cenas de sexo, sem qualquer tipo de autorização. Todo ato nesse sentido de repassar, de reproduzir, de armazenar imagens que não há autorização,
as pessoas também podem sim ser responsabilizadas. Além das consequências jurídicas, a exposição pode deixar marcas emocionais. Para quem tem a imagem manipulada e divulgada sem autorização, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Os receios, de como será vista, de como será julgada, os medos de quem irá, chegar a ter acesso. Então, tudo isso envolve um prejuízo de cunho emocional e social muito grande. As pessoas elas devem ter o cuidado. Eu sempre costumo dizer que a rede social, infelizmente, é um mundo. E a gente precisa ter esse cuidado, às vezes, de tornar privado uma conta, de ter muito cuidado com algumas fotos que são postadas, para que evite que aquilo ali seja uma facilitação para a utilização daquelas imagens. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão da quarta turma, que reconhece... Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade de tarifa de adiantamento a depositante prevista em contrato. Chamada de tarifa de adiantamento a depositante, essa cobrança remunera o serviço prestado quando o banco adianta recursos para cobrir pagamentos que ultrapassam o saldo da conta. O processo julgado pelos ministros do STJ teve início em uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, que questionava a legalidade da tarifa. O juiz de primeiro grau declarou nula a cláusula contratual, proibiu novas cobranças e determinou a devolução em dobro dos valores pagos e a divulgação da decisão. O Tribunal de Justiça paulistano também reconheceu a ilegalidade da tarifa, mas substituiu a restituição em dobro pela devolução simples e reduziu a multa por eventual descumprimento da decisão. Na quarta turma, o ministro João Otávio de Noronha, relator do recurso especial, explicou que a tarifa de adiantamento à depositante remunera um serviço específico prestado pela instituição financeira e não se confunde com os encargos da operação de crédito. Ele observou que a cobrança é permitida quando existem previsão contratual clara, transparência e observância das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Segundo o relator, o STJ já definiu no julgamento do tema 168 dos recursos repetitivos que a validade das tarifas bancárias deve ser analisada à luz dessas normas e, no caso, a cobrança está amparada em resolução do CMN. Com esse entendimento, a quarta turma deu parcial provimento ao recurso especial do banco e julgou improcedente a ação civil pública. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora de saúde e da questão da inteligência artificial, que é uma pesquisa de uma empresa francesa realizada em 18 países, relacionou a inteligência artificial no tratamento da saúde mental. No Brasil, 70% dos que são entrevistados admitiram que já usaram alguma plataforma do IA, inclusive para lidar com a questão dos transtornos mentais. O custo do tratamento foi apontado como principal barreira para a busca de ajuda profissional. Vamos saber mais de perto esses detalhes. No filme Ela, de 2013, Theodore se apaixona por Samantha, um sistema operado por inteligência artificial. O que parecia distopia, hoje já é real. Nas ruas de Brasília, não foi difícil achar quem já usou inteligência artificial para aconselhamento, companhia ou conforto emocional. Eu acho que ela me ajuda, nos estudos, na vida pessoal mesmo, ajuda a resolver questões da escola, em sentimentos, tudo é emoção e tal. Dá para confiar na IA? Não sei, né?
Mas eu acho que sim. Pesquisa realizada pela empresa AXA em 18 países mostra que a inteligência artificial é bastante utilizada como ferramenta de apoio para questões de saúde mental. No Brasil, 70% dos entrevistados já usaram alguma plataforma de IA generativa para lidar com transtornos mentais, acima da média mundial, que é de 63%. A inteligência artificial ela é uma máquina, e ela é uma máquina que ela vai procurar ali respostas baseadas em um banco de dados. Retira-se toda a questão humana dentro daquele contexto que é imprescindível para um aconselhamento nesse sentido. Então, não existe hoje em dia nenhum tipo de manejo que substitua a relação terapêutica dentro de um setting terapêutico junto com o psicólogo ou com o psiquiatra. Dos brasileiros entrevistados, 40% afirmam sofrer de alguma condição de saúde mental. 39% apontam o custo das consultas e tratamentos como barreira para buscar ajuda profissional. E apenas 27% dizem possuir diagnóstico médico formal. As IAs elas se adaptam muito rápido à personalidade da pessoa. Então aí você começa a ter uma aderência muito grande entre essa pessoa que talvez esteja colocando esse conteúdo porque ela está precisando ali de um acolhimento, de um conselho, de uma solução, de uma diretividade, mas ela está influenciando direta e indiretamente pelo seu próprio conteúdo, quem ela é e como ela gostaria que fosse. Isso é um perigo. Eu vejo que elas deveriam ficar restritas a questões utilitárias, talvez comportamentais, a informações, a previsões, a análise, mas não a saúde do indivíduo. Vamos então mudar de assunto e falar de festas e eventos, porque começou oficialmente o Festival de Cinema de Gramado na Serra Gaúcha. Além daquela competição pelo desejado Kikito, que é o prêmio principal da festa, o encontro vai celebrar nomes consagrados do nosso cinema nacional. Vamos observar. A Serra Gaúcha já está no clima do cinema. Gramado recebe a partir de hoje um dos mais tradicionais e importantes festivais do audiovisual brasileiro. São 10 dias de filmes, homenagens e encontros que reúnem parte importante da indústria do cinema brasileiro. A abertura nesta noite conta com a exibição de Antártida, do diretor Bruno Safadi. O longa leva para a tela uma estação brasileira no continente gelado, onde uma pesquisadora sofre uma violência e uma investigação é iniciada. A atriz Andréia Beltrão, que está no elenco, é uma das grandes homenageadas desta edição. A atriz recebe o troféu Oscarito, que reconhece sua trajetória no cinema brasileiro. Vocês estão escondendo alguma coisa, me fala. A partir de amanhã começa a disputa pelos Kikitos. 6 longas-metragens brasileiros, todos inéditos no país, concorrem na mostra competitiva. Entre eles está Nosso Segredo, primeiro longa dirigido pela atriz e cineasta mineira Grace Passot. O filme acompanha uma família negra que tenta reconstruir a vida depois de uma perda. Você não vive sem ela. Outro destaque é Feito Pipa, de Alain Deberton, que tem Lázaro Ramos no elenco. O filme acompanha Gugu, um menino de quase 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. A história mistura relações familiares, preconceito, memória e amadurecimento. São histórias e gêneros diferentes, numa mostra que também revela a diversidade geográfica da produção brasileira. O festival vai até 22 de agosto. Vamos agora então mudar de assunto e falar lá do Rio de Janeiro, porque lá há uma campanha de um teatro, que é o Teatro Municipal, intitulada Reconhecidos. Então eles têm as fotografias e aquela questão, você já viu essa pessoa? E se você identifica, você pode ajudar. Essa campanha, então, de uma forma lógica, está pedindo ajuda ao público para identificar rostos e personagens históricos anônimos que estão presentes em dezenas de fotografias antigas do acervo local de mais de um século. O público, no geral, pode participar nesta identificação das imagens. Vamos observar. Quem entra
entra no Teatro Municipal do Rio encontra, além da beleza da arquitetura e da história do prédio, um convite diferente: ajudar a identificar personagens que fazem parte da memória da instituição. Fotografias guardadas há décadas registram artistas, bailarinos, músicos e funcionários. Em alguma delas, porém, os rostos ainda esperam por um nome. A gente conta com um acervo muito amplo, muito diverso, de diversos materiais, técnicas e categorias de objetos. E agora as fotos fazem parte também. Sim. E a procedência é muito difusa, então muitas fotos chegaram aqui sem identificação de procedência, se doação, se remessa de dentro do próprio teatro, e por isso algumas sem identificação. O Centro de Documentação do Teatro Municipal reúne cerca de 20 mil fotografias. A maior parte já foi catalogada, mas uma série delas ainda tinha dados incompletos. Desde julho, uma campanha no Instagram e um formulário online convidam ex-integrantes da casa e o público a colaborar na identificação das imagens. E a missão do projeto é descobrir em cada fotografia, em cada imagem, as trajetórias, as pessoas que fizeram parte da história do Teatro Municipal. Uma das primeiras pessoas a colaborar foi Irene Orazen, um dos maiores nomes da história do balé do Teatro Municipal. Bailarina de destaque da companhia, ela permaneceu na instituição depois de deixar os palcos. Irene reconheceu antigos colegas e até a si mesma em alguma das fotografias do acervo. Para mim foi para fazer, reconhecer. Às vezes me entristece muito porque falo, Raquel, essa aqui já não está mais. Mas é a vida, né? A gente está aqui e ainda dá para reconhecer bastante. O reencontro com essas imagens emocionou Liana Vasconcelos, bailarina do corpo de baile e hoje professora da Escola Estadual de Dança Maria Olaneva do Teatro Municipal. As duas se encontraram durante a visita ao acervo e compartilharam lembranças de diferentes épocas da instituição, mostrando como a história da dança se mantém viva por meio de quem continua a fazer parte da casa. É importante que os artistas podem ter acesso a esses artistas que já passaram, né, de gerações anteriores. E o balé clássico muito funciona assim, de geração a geração. Então, esse tipo de acervo, para mim, eu sou muito fã do trabalho do SEDOC, porque eu acho que é fundamental para a preservação da nossa história. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final. E como é nosso costume, antes de encerrarmos, vamos falar agora e ver também uma clínica veterinária que é uma cafeteria, onde gatos para doação interagem com aqueles interessados ou clientes. E entre um café e outro, inclusive, a ideia pode evoluir para esta questão da doação de um bicho. Vamos conferir na reportagem da TVE do Espírito Santo. A Tâmara aproveita para verificar se está tudo certo com a Atena. A gatinha é quem reina na clínica veterinária especializada em felinos. A recepção já expõe: prefiro gatos. Aqueles são atendidos da melhor forma. Tem a área de internação, onde não só são tratados, como recebem todo carinho. Eixa, amigo bom, hein? Nós 4 que atendemos aqui, cada uma fez uma pós-graduação em medicina felina, onde a gente atende a espécie, né? As particularidades da espécie a gente acaba aprendendo na pós-graduação, em cursos, né, avançados. Então, cada uma foi se especializando em cada área de segmento do paciente felino. Mas por que gatos? Porque é o ser superior, né? É muito mais fácil de lidar, é questão de feeling, de amor, de paixão, de afeto. Foi onde eu me encontrei como médica veterinária. É um ser místico, é um ser que a gente consegue entender quando você já está ambientado com a espécie, é entender suas reações, seu jeitinho, suas características, né? É clínica, mas também é cafeteria ao lado, olha só que coisa. A Laís, sócia e veterinária, contou sobre essa ideia. O café mesmo foi uma coisa que eu queria, sempre quis, e aí eu fui plantando essa sementinha na Tâmara, porque eu acho que seria uma forma legal da gente fazer uma boa ação também, né, de ter os gatos que vêm para serem adotados, e também uma novidade na cidade, um café diferente, com comidas legais, uma ação legal, né, que para mim esse é o mais
interessante do nosso café, na verdade. Do lado de fora você toma um café, come alguma coisa, e aí quando você entra aqui no gatil, você tem a oportunidade de interagir com os gatos. Na realidade, eles e elas que vão interagir com você, né, Afonso? Afonso está aqui de boa, só observando a gente. Como é que funciona? Você paga o valor de R$15, fica 20 minutos e aí tem essa interação. O gato se aproxima, vem com você e tudo mais. Tem algumas regras a serem seguidas, porque esse espaço aqui é um lar temporário, tá? Eles estão aqui, sim, disponíveis para adoção e vão continuar aqui até que alguém venha e se apaixone por eles, ou eles se apaixonem por essa pessoa. Na clínica, a gente faz toda a triagem desse gato. O que é essa triagem? Exame de FIV e FeLV, né, que são doenças virais em gatos, vacinação, aqueles que não são castrados, né, vão ser castrados pela gente também. Depois que ele faz todo esse processo, esses gatinhos vão vir para a ala de adaptação, que é uma ala anterior ao café, essa parte que a gente vê mesmo. A gente começa a adaptar com os gatos residentes. Tem aqueles que vêm com a intenção de adotar. Vêm, vão interagir, vai fazer contato com esses gatos e aí sempre tem aquele que vai despertar alguma coisa. Os gatinhos do Gatil do Café foram resgatados pela ONG Gateirices, que encontrou no lugar um lar para eles, com expectativa de temporário, tá? Mas eles só saem daqui adotados. Como tudo, existe um preconceito, né? Os gatos adultos, as mamãezinhas, geralmente elas são que ficam, gato preto, tigradinho também. Então também é uma vitrine para esses gatinhos que não teriam tanta chance assim de ser adotados normalmente do que os outros gatos, né, do padrão que as pessoas procuram. E aí, o que você achou da ideia, hein? Quem sabe a próxima foto no mural de adotados não seja a sua. Ah, e lembre-se, não é a gente que adota o gato, a gata, não. Eles que nos escolhem. E com esse último fato, o Tele Brasil Notícias Semana vai ficando por aqui, agradecendo aí a sua audiência. E lembrando que você pode rever as nossas informações através de nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br ou no YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias. Para aqueles outros interessados em outros fatos, temos também o nosso Facebook, que é a Hora da Notícia Rádio e TV. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.